Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu depois de ouvir algumas das suas intervenções e de ouvir o deputado Hugo Oliveira, ainda pensei que estávamos a falar da economia chinesa, mas não, é mesmo a portuguesa. E deixe-me que lhe diga que me custa muito ouvir o Sr. Ministro falar nos pacotes e nos pacotes e nos pacotes às famílias, quando o que nos devia revoltar e envergonhar enquanto políticos é perceber que há famílias que não conseguem comprar um pacote, mas é de leite. Não conseguem comprar um pacote de medicamentos na farmácia. E isso, Sr. Ministro, só nos deve fazer perceber que as medidas que o seu Governo está a implementar não chegam a todos. Chegam a uma parte da população, não chega a todas. E enquanto não chegar a todas as pessoas, o papel do poder político está incompleto. Portanto, essa questão dos pacotes eu acho que é já um tema ultrapassado e que nem sequer devíamos mais falar sobre ele, porque nos deve envergonhar enquanto políticos. O Sr. Ministro falou com alguma satisfação em Times Square, na promoção do turismo, durante uma hora. Sr. Ministro, o principal prejudicado nisto foi o Secretário de Estado do Turismo. O senhor devia afixar em Times Square durante uma hora a dizer: matamos o alojamento local, contribuímos definitivamente para prejudicar o turismo. O Sr. Ministro quis vender a TAP à Ibéria, queria acabar com o hub de Lisboa, mais um tiro no turismo. Funcionários da EasyJet em greve, metam lá também, greve na EasyJet, vai prejudicar o turismo. O Sr. Secretário de Estado de Turismo vai fugir de Times Square quando lá passar, porque os atentados ao turismo são tantos por parte deste Governo que eu não percebo. E ainda dentro da pasta e da tutela do Sr. Secretário de Estado, o Sr. Ministro fala na evolução e tudo mais da economia e do comércio. Sr. Ministro, fale na quantidade de comércio local que todos os dias fecha portas no nosso país. É que não há um dia, nos 365, que não haja empresas de comércio local, microempresas, empresas familiares, a fechar as portas. Isso deve nos preocupar. Isso mata o comércio local, isso mata os pequenos negócios familiares. E quais são as medidas do Governo para estas empresas pequenas e micro de comércio local? Sr. Ministro, se as há, eu desconheço. E peço que nos indique quais são, porque é um setor que nós consideramos que é fundamental para a nossa economia. E para concluir esta primeira questão, estes bons exemplos como os que vimos, o que é que o Governo pensa ou que pode fazer para replicar casos como o da Siemens, que soubemos estes dias que implementou em Portugal um centro de venda de serviços único na União Europeia. Para já começou por empregar 30 trabalhadores portugueses, espera-se que até ao final do ano possa chegar aos 100. Isto são bons exemplos e que a nossa economia precisa. O que é que está a pensar fazer nestas matérias para aliciar mais empresas estrangeiras com grande potencial a investirem em Portugal? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pelas respostas. Temos várias sugestões que, infelizmente, o grupo parlamentar que suporta o Governo que o Sr. Ministro faz parte teima em recusar todas, portanto, não podemos dar esse contributo que gostávamos. O Sr. Ministro tocou aí num ponto que eu não posso aceitar como válido, dizer que o Sr. Secretário de Estado visitou segunda e terça-feira uma cidade, teve azar na cidade que escolheu, que por acaso é a minha cidade e que eu conheço melhor que ninguém há mais de 40 anos. E se eu trouxe este caso, Sr. Ministro, aqui, é porque são várias as reclamações, vários os pedidos de ajuda dos pequenos empresários do comércio local em Braga. Naturalmente que há outros que estão bem, felizmente, mas esses casos deviam ser a regra e não a exceção. Portanto, esse caso, Sr. Ministro, de falar de Braga, foi um caso muito mal escolhido. O comércio tradicional em Braga tem muita força,
mas tem vindo a perder cada vez mais, também por falta de apoios do Governo que teimam em não chegar. E em relação ao turismo, para que fique claro, Sr. Ministro, eu sou um grande defensor do turismo, sou o primeiro a dizer que Portugal é um dos expoentes máximos europeus a nível de turismo e que deve ser potenciado. E as analogias que eu fiz em relação a Times Square foi precisamente para apontar o dedo às falhas que nós teimamos em persistir no setor do turismo e que devem ser compensadas e alavancadas e não prejudicadas. Portanto, o turismo é uma fonte de riqueza para o nosso país que deve ser preservado e alavancado. Mas mudando um bocadinho de assunto, o Sr. Ministro falou nos aumentos de salários com poupa em circunstância. Concordo consigo, somos defensores disso. No entanto, o Sr. Ministro esquece que há uma sobrecarga muito grande para as empresas. As empresas têm que pagar estes salários, com a correspondente carga fiscal também a aumentar, e eu pergunto-lhe se tem alguma estratégia concertada com o Sr. Ministro das Finanças para aliviar um bocadinho estas empresas que querem pagar salários mais altos e que se veem asfixiadas também com os impostos que também eles crescem com estes aumentos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Outra questão que o Sr. Ministro tocou e que eu tenho falado nela há muito tempo tem a ver com o quadrilátero Braga, Guimarães, Barcelos, Famalicão. É sem dúvida um conjunto de concelhos muito exportador, muito produtivo, que aporta grande riqueza ao nosso país e ao nosso PIB. Mas há muitas coisas ainda por fazer, muitas lacunas por preencher. E uma delas, a nosso ver, é a ligação entre as várias cidades. Eu tenho falado na questão do metro de superfície que faça a ligação entre as 4 cidades do quadrilátero. Há cidades dessas 4 que não são ligadas sequer por via férrea, o que para a indústria é um grande revés. As estradas, muitas vezes, são, do nosso conhecimento, péssimas para o transporte de mercadorias. É desta forma que nós pretendemos incrementar a economia e dinamizar um grupo de 4 concelhos que têm a importância que têm no nosso PIB. O Sr. Ministro já tentou falar com o Ministro do Ambiente e das Infraestruturas e tentar perceber que um simples BRT que vai ligar Braga a Guimarães não vai resolver de todo esta questão que a indústria há muito tempo reclama e com razão? Muito obrigado. Ministro, mais 2 breves questões, muito rapidamente. A primeira com a subida desenfreada e contínua das taxas de juros de referência do BCE, temos juros altíssimos a pagar pelo crédito e somos o segundo pior país a remunerar os depósitos. O Sr. Ministro não teme que haja uma debandada de depósitos e uma nova entrada em crise financeira bancária que vá afetar todo o país? Esta é a primeira questão. A segunda questão, muito rapidamente, já temos solução para a EFASEC, vamos continuar a meter lá milhões de euros todos os meses, mantém a ideia de vender a empresa em partes, por peças. Para quando é que está prevista uma venda definitiva e deixarmos de continuar a sobrecarregar o Estado todos os meses com milhões de euros? Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Presidente, eu penso que seria importante o Sr. Presidente explicar ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa que é uma audição ao Sr. Ministro e que o Sr. Ministro ainda é socialista, ainda não é do Chega. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Há de chegar esse tempo brevemente, mas para já a interpelação ao Ministro e não à bancada do Chega. Já não tem mais